Salve, salve nação! Temos aqui o pós-jogo do programa Sport Center da ESPN Brasil analisando a vitória do Mengão. Flamengo 3, Botafogo 0, gols de Léo Pereira. Que golaço do Léo Pereira de falta, gol de placa, galera! Gol também do nosso artilheiro, camisa 9, o Pedro, e também gol do Samuel Lino, que abriu o placar. Vamos lá pro vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras para você, meu amigo e minha amiga. Quero dar os créditos aqui para o canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá para as análises pós-jogo, simbora. Foi de esportes, agora sim eu já estou ao lado dos nossos comentaristas deste Sport Center e estaremos juntos até meia-noite. Vamos falar muito da partida do Botafogo contra o Flamengo, um banho de bola do Flamengo em cima do Botafogo. É verdade que o Botafogo ficou com um jogador a menos durante todo o segundo tempo. Fogo. Vamos falar sobre isso, sobre a expulsão também do Alexander Barbosa, mas 3-0 Flamengo em cima do Botafogo. É um Flamengo que começa a se organizar novamente no Campeonato Brasileiro, agora com o Leonardo Jardim nesta temporada. Estou ao lado do Breler Pires e também do Silas e vamos juntos. Fala, Breler, tudo bem? Tudo bem, Marcela? Boa noite para você. Boa noite, Silas. Boa noite para o Fã de Esportes. Boa noite. Uma vitória contundente do Flamengo, uma vitória muito merecida pelo volume de jogo que o Flamengo teve, mesmo jogando no Newton Santos, gramado sintético. O Flamengo teve personalidade para jogar. No terceiro jogo do Leonardo Jardim, o Flamengo dando uma resposta muito positiva, o melhor jogo sob o comando do novo treinador, de longe, né, em termos de desempenho, em termos de coletivo, um Flamengo com um mecanismo ofensivo muito bem acertado, enquanto o Botafogo bastante descontrolado em campo, o terceiro goleiro em menos de um mês. Os dois times jogaram pelo Campeonato Carioca nas quartas de final. O Flamengo venceu. Até então, o goleiro do Botafogo era o Neto. Foi o Léo Link, não deu certo, falhou na pré-Libertadores, Botafogo eliminado. E agora, mesmo com o Raul, volta a sofrer gols defensáveis. Um Botafogo que tem problemas na defesa, no meio-campo, no ataque e, sobretudo, no gol. Questões e muitas para o Martim Anselmi resolver. Pois é, inclusive a diretoria do Botafogo tem o Martim Anselmi para resolver. Será que ele continua? Bom, pelo menos depois da eliminação da pré-Libertadores, o Botafogo não consegue chegar à fase de grupos. A ideia da diretoria era manter o treinador depois de uma derrota como essa. Será que ele vai continuar sendo respaldado pela diretoria? Tem as entrevistas dos treinadores e nós vamos mostrar neste Sport Center, tá? Fala, Silas, tudo bem? E Marcela, tudo jóia? Boa noite para você. Fã do esporte também. E do outro lado, né, Breler, Marcela e o Fã do Esportes, o Flamengo vem crescendo novamente. 4 jogos, um empate também contra o Fluminense, mas ganhou nos pênaltis. Vitória contra o Madureira, ainda com o Felipe Luiz. Depois a saída, aí sim, Fluminense, o Madureira, vitória, né? Antes Fluminense, Cruzeiro e agora essa vitória contra o Botafogo no Clássico, uma vitória sem contestação nenhuma. Começa a aparecer o Flamengo que todo mundo espera. Nada contra o Felipe Luiz, agora também nas mãos de um outro grande treinador, que é o Leonardo Jardim, já demonstrou isso anteriormente. Pois é, e realmente respondendo com o Leonardo Jardim, né? Um Flamengo, apesar do Felipe Luiz ter feito também um grande trabalho com o Flamengo. O Ancelotti estava hoje no Newton Santos para ver alguns jogadores, entre eles o Léo Pereira, o Alexandro, o Lucas Paquetá, no Botafogo o Vitinho, o Danilo, todos jogadores que estavam na pré-lista ou estão na pré-lista do Carlo Ancelotti, e ele foi até o Newton Santos para ver todos esses atletas. Bom, viu um Léo Pereira fazer um golaço de falta, viu o Pedro querendo muito jogo e fazendo o gol também, e ainda teve o gol do Samuel Lino, Breler. Pedro aproveita bem essa bola cruzada pelo Varela na área, ganha, né, nas costas do Bastos, mas foi um jogo em que o Botafogo, novamente, cometeu muitos erros. O primeiro gol do Samuel Lino é um erro em bola nas costas pelo lado esquerdo. Martim Anselmi tentou fazer um esquema diferente hoje, isso daí da parte do treinador. Ele percebeu a necessidade de fazer algo, mas não desfez completamente a ideia dos 3 zagueiros, porque o Alex Telles jogou mais recuado, jogou por dentro, e o Barreira, que se esperava um ponta esquerda, jogou como um ala, jogou voltando bastante por ali, recompondo.
e nem assim o Botafogo conseguiu evitar um gol por aquele lado. O Varela, na ultrapassagem, consegue ganhar por ali. O Samuel Lino chega dentro da área para finalizar. Mas foi um Botafogo muito frágil novamente no seu sistema defensivo. O gol do Léo Pereira de falta, sim, você falou, Marcela, foi um golaço, bateu muito bem na bola, mas a falta era completamente evitável. Barbosa não precisava ter feito a falta, reclamou ali ainda, tomou um cartão amarelo do Daronco merecidamente. E na cobrança, estava de muito longe, o Raul poderia ter feito algo melhor. Raul aceita o gol, primeiro gol de falta do Flamengo em 2026, mas sem tirar os méritos do Léo Pereira, para mim uma falha. Um goleiro do Botafogo, de um time que tem as pretensões que o Botafogo tem, a capacidade de investimento, precisa chegar nessa bola e a partir daí o Botafogo se descontrolou e se desestruturou completamente. O Flamengo sobrou antes mesmo da expulsão do Barbosa, expulsão novamente correta, não há o que reclamar ali, a não ser que o Pedro estivesse em impedimento. O Pedro não estava, expulsão correta. Então, do lado do Flamengo, há um processo, sim, de respirar depois da saída do Felipe Luiz, acalmar os ânimos, e eu vejo que o Leonardo Jardim tem conduzido bem a situação, sem fazer mudanças drásticas no time. Tinha muita gente ali na fase instável do Felipe Luiz pedindo a barração do Léo Ortiz, e hoje voltou a fazer um bom jogo, né? A jogada do primeiro gol começa dos pés dele numa enfiada de bola pro Varela, e o Leonardo Jardim não fez nenhuma revolução, só manteve a base do time do Felipe Luiz fazendo alguns ajustes, e ajustes importantes, né? O Samuel Lino voltando a ganhar confiança, o Varela com muito espaço para atacar, assim como o Emerson Royal no jogo contra o Cruzeiro, e poupando também a Arrascaeta, é normal. O Leonardo Jardim já falou que nesse começo quer rodar e descansar alguns jogadores, mas uma superioridade bastante flagrante do Flamengo e, de certa forma, consolidando. São apenas 3 jogos, né? Não dá para falar, nossa, assim, agora o Leonardo Jardim consertou tudo, o Flamengo vai voar. Mas até aqui, o cartão de visitas é muito bom para o torcedor rubro-negro. Depois de uma crise grande, né, uma crise grave, a saída do Felipe Luiz, uma grande referência, o Leonardo Jardim conseguiu não só acalmar os ânimos com um título, né, do Campeonato Carioca, mas também com vitórias que encorpam o Flamengo e vitórias sem sofrer gols. Sim. O Leonardo Jardim prometeu tentar estabilizar o sistema defensivo e vem conseguindo até aqui. Pois é, parece que... E se você estiver gostando do vídeo, cara, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho aqui. Todo dia tem vídeo de notícias, todo dia eu trago cortes da imprensa falando do mais querido do mundo, tá bom? Então, inscreva-se, seja bem-vindo. Valeu, muito obrigado. É isso que ele tem conseguido. Não fez um grande jogo, aliás, um jogo bem ruim na partida contra o Fluminense, mas teve o título. Aí venceu o Cruzeiro com um jogo já melhor. Agora um jogo ainda melhor do que tinha apresentado contra o Cruzeiro. O torcedor do Flamengo tem que estar muito feliz com isso. Daqui a pouco vamos colocar aqui alguns números para vocês dessa partida, inclusive falar do Flamengo jogando no Newton Santos contra o Botafogo. Mas nós vamos para lá conversar com o Pedro Henrique Torre. Ele está acompanhando o jogo em loco e vai trazer então as últimas informações. E aí, como é que estão também a preparação ali para a zona mista, para os jogadores passarem para a entrevista do Pedro, e também tem zona mista já já. Fala, Pedro, tudo bem? Oi, Marcela, tudo bem? Um beijo para você, um abraço para todo mundo que está ligado na gente neste Sport Center. Talvez a melhor apresentação do Flamengo em 2026, né? Um bom jogo, ótimo jogo aqui no Newton Santos, o Engenhão, diante do Botafogo. Teve tranquilidade, facilidade até para construir. Deixa eu mudar a telinha aqui para vocês, meus amigos. Espera aí. Muito bem, agora sim. Construir esses 3-0, ficou até barato pelo que foi a partida, público pequeno, até estava confirmando direitinho aqui, apenas 16.176 pagantes aqui no estádio Newton Santos. Que fiasco, hein, Botafogo? 16 mil torcedores só? Que fiasco. Sábado à noite, então realmente não foi um jogo que a torcida do Botafogo pôde apoiar tanto assim. A sua equipe vem de eliminação na Libertadores, claro, e a torcida do Flamengo se fez presente em menor número naquela proporção que geralmente acontece no Brasileiro de 90-10. Bom, o técnico Leonardo Jardim chega ao seu terceiro jogo com 2 vitórias, um empate. No empate acabou sendo campeão.
Não sofreu nenhum gol ainda, né? Hoje fez 3 gols o time do Leonardo Jardim e não sofreu nenhum gol ainda. Então a defesa, que era muito criticada no início desse ano, ainda sob o comando do Felipe Luiz, e que foi quase intransponível em 2025, chega, contando aí o último jogo do Felipe Luiz, 4 jogos seguidos, chega a 4 jogos seguidos sem sofrer nenhum gol. Um grande destaque. O Leonardo Jardim promovendo mudanças, nem utilizou a Arrascaeta hoje, permaneceu o tempo todo no banco de reservas. O Cebolinha, a mesma coisa. Então, jogadores que tem que ter um cuidado maior físico, até da parte física, ele está realmente olhando com carinho. Deixou, por exemplo, o Paquetá o tempo todo, Samuel Lino o tempo todo, fez algumas modificações na equipe, mas mais para o finalzinho ali, que ele entrou com o Luiz Araújo e o Plata. Enfim, o Leonardo Jardim tomando pé ainda da situação. Torcida do Botafogo vaiou bastante ali no primeiro tempo, no intervalo, no segundo tempo até cantou. Quem poderia imaginar? A torcida do Botafogo vaiou o time? A crise tá pro lado de lá, é? Músicas enaltecendo o clube, tentando de alguma maneira apoiar ou valorizar a instituição Botafogo neste momento difícil, mas o Flamengo saiu bem mais tranquilo, obviamente, com esse 3-0, sai bem superior e também com uma tranquilidade maior para a tabela, porque vai se aproximando cada vez mais do bloco de cima depois daquele início claudicante de Campeonato Brasileiro, Marcela, e agora está tudo mais tranquilo, mais vazio, então a gente vai descer, estamos aqui em cima ainda, vamos descer lá para a zona mista, vocês vão acompanhar daqui a pouquinho aí os jogadores, quais jogadores vão falar do Flamengo. Botafogo, geralmente, quando acontece um revés, ainda mais diante de um grande rival assim, não costuma ter zona mista. Vamos ver se isso vai acontecer. E o técnico Martim Anselmi pressionado e muito criticado também em alguns momentos. Houve a expulsão do Barbosa no primeiro tempo, ele mostrou revolta com a expulsão, estava muito irritado até o Martim Anselmo. O Botafogo mostrou um tanto quanto descontrole. Vamos ver como é que isso vai repercutir lá embaixo, porque a gente tem que pegar as escadas ou o elevador e descer para aí sim trazer essas entrevistas, e o Leonardo Jardim vocês vão acompanhar daqui a pouquinho também. Prioridade do Pedro, com mais entrevistas ao vivo daqui a pouco para nós, aqui neste Sport Center. Silas, quando você olha para esse Flamengo, fazendo uma análise rápida, vendo as últimas partidas com o Leonardo Jardim já, o que é que você vê de diferente nesse time que ele começa a jogar melhor? Ele enfrenta um Fluminense, né, Marcela? Botafogo. Não, digo, no jogo contra o Fluminense, era o melhor desses 4 times que ele enfrentou. O mais ajustado, o que estava atravessando um momento melhor, e empatou. O Madureira já tinha vencido no primeiro jogo, então a classificação estava garantida. E o Cruzeiro veio total com instabilidade instalada lá dentro, mesmo tendo ganho do Atlético a final, não vem bem. E agora o Botafogo também. O Botafogo também vem de uma instabilidade gigante por ter sido eliminado pelo Barcelona. Então, assim, vamos esperar. Agora, a gente já vê a preocupação dele em achar um lugarzinho certo para o Paquetá. No outro jogo foi na direita com o Arrascaeta. Hoje veio por dentro com o Carrascal por fora. Já deu uma mensagem para o Pedro, vai ser titular, mas o pós-perda você vai ter que ajudar também. Então, assim, tá dando algumas mensagens. E de trás até o meio-campo tá tudo certo. Royal pelo Varela, Varela pelo Royal, os outros titulares, o Rossi titularíssimo, Pulgar e Jorginho titulares também. Então, é um Flamengo que, assim, a vitória ajuda o Leonardo Jardim a mudar o jogador, não do setor que ele começa, mas de lugar. O Samuel Lino faz um gol aqui, do lado direito, onde está acostumado a jogar lá na beirada esquerda. Então, assim, aos poucos ele vai, com as vitórias, tendo tranquilidade para ajustar esse time, que o elenco muito forte, né? Tem um elenco muito forte. Às vezes esse elenco forte você não consegue administrar, mas ele está conseguindo fazer isso muito bem. Você acha também que ele já começa a fazer um esboço de um time titular do Flamengo, que era algo que a gente não conseguia ver sempre? E o Leonardo Jardim até poderia ter sido traído pela vaidade de chegar no início, né, escutar o clamor popular, a torcida reclamando e já mexer bastante no time, dar uma descaracterizada, tentar implementar as ideias dele. E ele não, foi aos poucos, usou a base do Felipe Luiz, uma escalação que o Felipe Luiz já tinha utilizado bastante contra o Fluminense
e deu certo pela proposta. A ideia de jogo do Flamengo era ser, de fato, mais conservador, não atacar tanto, neutralizar as principais armas do Fluminense, principalmente pelos lados. E agora a gente já percebe um Flamengo um pouco mais arrojado. Hoje, mesmo jogando fora de casa, era um Flamengo que tinha o controle da partida o tempo inteiro. Um Flamengo muito superior porque queria jogar e tinha escape para isso, né? Ora com o Varela passando pelo lado, ora Samuel Lino fazendo um papel até mesmo de um segundo atacante, como o Silas lembrou. Ele chega na área para finalizar, mas em muitos momentos ele jogou lado a lado com o Pedro, algo que não acontecia com o Filipe Luís, que utilizava muito Samuel Lino aberto pelo lado esquerdo. Os jogadores de meio campo, Carrascal, Paquetá, dialogando, tentando fazer um Flamengo com um jogo de posse de bola. Então eu vejo que há uma evolução. Se o Leonardo Jardim foi muito pragmático naquele jogo contra o Fluminense, desde a partida com o Cruzeiro a gente já percebe um entendimento do que é o Flamengo, fazendo o Flamengo jogar como protagonista, e agora diante do Botafogo, na melhor atuação, um time com muito repertório ofensivo e, de novo, sem fazer nenhuma grande revolução. Tem diferença de posicionamento, né? O Varela com muita liberdade pelo lado direito, como eu já citei. Samuel Lino fazendo um papel eventual de segundo atacante. Mas a base ainda é do Filipe Luís. E um treinador inteligente como o Leonardo Jardim sabe que havia coisas funcionando bem no Flamengo. Não precisava mexer em tudo e nisso ele foi hábil. Então é uma vitória que consolida de novo um bom momento do Flamengo, dá confiança aos jogadores e, por que não, dá confiança ao novo técnico, que chegou numa fogueira, num ambiente bastante explosivo, né? Diante das reações da torcida do Flamengo à saída do Filipe Luís, porque havia, sim, questionamentos ao trabalho, mas a torcida do Flamengo, ou boa parte dela, não concordou com a maneira como o Filipe Luís foi demitido e, naturalmente, isso respingou na diretoria. Então, vejo que o Leonardo Jardim já conseguiu baixar a poeira com os resultados e hoje, muito pelo desempenho. Foi um Flamengo muito superior a um adversário que tinha condição de competir de igual para igual. Mas, por ter jogado da maneira que o Botafogo jogou e até mesmo com um homem a menos no segundo tempo, o Botafogo não foi páreo em nenhum momento para essa força ofensiva do Flamengo. Eu gostaria que o Leonardo Jardim mudasse uma coisa no Flamengo, cara. A saída de bola do Rossi ali jogando com os zagueiros me dá calafrios. Teve hora que eu achei, cara, que ia dar M. Isso dá medo, né, galera? Eu gostaria que o Leonardo Jardim mudasse esse tipo de jogo, porque, cara, me deixa nervoso, cara. Eu fico com medo danado na hora que o atacante, né, vai em cima do zagueiro ali, dos Léos e também do Rossi. Fico com medo deles errarem o passe e dar um gol de presente para o adversário. Só precisa mudar isso, cara. O Leonardo Jardim tá começando muito bem. Hoje foi o melhor jogo dele sobre o comando do Mengão. Pois é, precisa entender também como é que está o ânimo do Botafogo depois de uma eliminação tão dolorosa como foi no meio da semana nessa pré-Libertadores, né? Era todo um planejamento para chegar nessa fase de grupos, algo que não aconteceu. E sim, é um Flamengo que joga o segundo tempo todo com um jogador a mais, mas já era muito melhor do que o Botafogo na primeira etapa também. E aí depois só faz um gol ali no segundo tempo só para realmente deixar tudo muito claro que foi muito melhor do que o Botafogo, que merecia demais a vitória. Deixa eu colocar os números de Flamengo e Botafogo jogando no Newton Santos e a superioridade do Flamengo já se encontraram nessa temporada no Campeonato Carioca e já foi uma vitória do Flamengo e também agora mais uma vitória pelo Campeonato Brasileiro. Os últimos 11 jogos entre as duas equipes lá no Newton Santos tem uma vitória do Botafogo e 10 vitórias do Flamengo. Para termos uma ideia da superioridade desse rubro-negro nos últimos 2 anos, né? Nos 11 jogos, 3 anos, então, 11 jogos. Temos também aí os números do Martim Anselmi, o aproveitamento de 41,7% em 16 jogos, com 6 vitórias, 2 empates, mais 8 derrotas. 19 gols marcados, uma média de 1,19, mas muitos gols sofridos também, a média de 1,3. 16 jogos e vai cair. Vai cair, cara. 18 gols. Bom, no meio da semana ficou aquela questão, será que o Martim Anselmi continua nesse Botafogo mesmo com a eliminação nessa pré-Libertadores? E a resposta da diretoria é sim, ele está respaldado e ele vai continuar, temos a convicção no treinador. Até Isso quando? Vai continuar assim, você acredita, Briley? Olha, difícil porque
a gente sabe como as coisas funcionam no futebol brasileiro, mas se a diretoria do Botafogo tiver um pingo de consciência, vai saber que a temporada, de novo, começou com atraso para o Botafogo. Só agora o Martin Anselmi consegue contar com Edenilson, com Medina, que foi titular hoje, com o Júnior Santos, que voltou do Atlético. Então, os reforços só foram inscritos agora. Não estavam disponíveis na Libertadores, e isso pesou muito para o Botafogo e pesou até para o emocional do jogo. O Barbosa, do jeito que estava pilhado, o Barbosa, às vezes, tem esse tipo de descontrole, faz umas faltas desnecessárias, mas a gente percebe um Barbosa irritado. Depois do jogo da eliminação contra o Barcelona, ele foi questionado na zona mista e ele falou: olha, eu não quero falar agora porque eu tô de cabeça quente, vou dizer algo desnecessário. E ele já havia dito isso na eliminação pro Flamengo no Carioca. Falou: olha o nosso banco diante do Flamengo. No início de temporada, jogar com o Flamengo com um banco praticamente de jogadores da base, isso é muito pesado. E, de novo, outra coisa que é pesada pro Botafogo, e especialmente pro botafoguense, é essa freguesia em casa pro Flamengo. Pesa muito, porque hoje não é mais aquele Botafogo de 2020, 2021, que estava na Série B. É um Botafogo que foi campeão brasileiro da Libertadores, que mudou de patamar e ainda assim, diante do maior rival, tem pecado em casa. Então, a freguesia no tapetinho é algo que pesa também nesse momento de irritação do torcedor botafoguense, de descontentamento interno, e precisa existir, né? Os jogadores, comissão técnica, tem de sentir esse momento, mas eu vejo que o Martin Anselmi não é o maior culpado. O maior culpado, novamente, é a diretoria, que pecou por sofrer um transfer ban, que atrasou as contratações e agora começa de novo uma temporada em atraso e, naturalmente, o trabalho do técnico paga o preço, né? E os jogadores têm razão de estar irritados, sobretudo Alex Telles, Barbosa, Bastos, Vitinho. As referências desse time vencedor do Botafogo certamente não estão satisfeitas com a maneira com que o futebol tem sido tocado até aqui nessa temporada, com tantos problemas internos, políticos e administrativos. Ô Silas, tem isso também. É um treinador que nem sabia com qual jogador poderia contar, porque a qualquer momento o Textor poderia chegar e simplesmente negociar um jogador do Botafogo e ele ir embora, até ele ser proibido de fazer negócios com os jogadores do Botafogo, mas fica essa instabilidade. Até quando? Quais jogadores estarão aqui? Você acredita que o Martin Anselmi, ele continua nesse Botafogo? E mais, você acha que ele deve continuar? Fora, que é muito natural. Aí, do lado de dentro, tem que haver essa mão firme, que é o Textor, vai dizer, como disse, vai ficar. Agora, a gente viu, por exemplo, o Palmeiras, Marcelo e Breler, sem o Estevão, sem o Richard Rios e o Paulinho machucado, agora que o Abel recentemente conseguiu ajustar o time. Você imagina o Botafogo, nesse momento que ele está vivendo, vamos ficar falando, Luiz Henrique foi embora, Almada foi embora, Marlon Freitas foi embora, Igor Jesus foi embora, saiu todo mundo e não chegaram jogadores à altura desses caras. Tanto que no jogo contra o Barcelona, eles nem chegavam. O Barcelona veio para se fechar, fez o seu planejamento de jogo e deu muito certo contra o Botafogo, que não achou meios para entrar na defesa do Barcelona. E agora, novamente, com a estabilidade, isso piora. Agora, a sua pergunta, eu acho que a diretoria mandar embora não é o momento. Trazer outro treinador agora, eu acho que não vai resolver. Precisa resolver primeiro com esses que chegaram, como disse bem o Breler, o Edenilson, o Medina, os outros jogadores que chegaram, o Júnior Santos, que é da casa, é forte, conhece já o ambiente, e aguentar mais um pouco, esperar mais um pouco, pelo menos. Eu acredito que isso seria a melhor solução. E só para ter uma ideia, o Martin Anselmi, ele tem adotado a proposta com 3 zagueiros. Sim. É um sistema favorito dele, ou que ele se sente mais seguro. E só agora chegou o Ferrarese, que pode fazer esse papel pelo lado direito. Hoje até entra no segundo tempo, já numa tentativa de contenção de danos depois da expulsão do Barbosa. Mas olha só, ele estava jogando com o Matheus Ponte, um lateral improvisado como terceiro zagueiro. E agora que ele pode ter um pouco mais de segurança para esse esquema que é o preferido. Então a diretoria, o Textor, tem de fazer sim uma meia-culpa, de entender que a temporada foi prejudicada pelo transfer ban e pelo atraso das contratações, e agora é que dá para medir a capacidade do técnico melhorar em relação ao que vinha sendo feito, mas também não vai ser do dia para a noite. Agora
tem o peso emocional de uma eliminação na Libertadores, de uma necessidade de dar resposta imediata. Então, tudo isso precisa ser ponderado porque a responsabilidade maior, de novo, foi de um mau planejamento de início de temporada do senhor John Textor. Pois é, o peso emocional é algo que pesa demais, realmente, e veremos como é que o Botafogo vai reagir nas próximas partidas, né? E como o Martim Anselmi vai encontrar também essa solução. Nós vimos um Flamengo que vence a partida de uma maneira muito tranquila, tanto que no segundo tempo consegue descansar alguns jogadores e o Léo Pereira foi um deles. O Léo Pereira que fez uma ótima partida, um gol de falta, um belo gol de falta. Nós temos o número do Léo Pereira nessa partida e, inclusive, sendo observado de perto pelo Carlo Ancelotti. Temos aí, ó, ele tem um gol, 3 finalizações, 2 finalizações certas, 68 ações com bola, duelos aéreos vencidos, 2, posses recuperadas 4. E o ranking dele no time, ele é primeiro em tudo, né? Gol, mas o Samuel teve o Pedro também. Então, enquanto ele esteve em campo nos 65 minutos. O Léo Pereira, ele costuma sentir muito a partida fisicamente, ainda está sentindo demais as partidas fisicamente. Então, o Leonardo Jardim optou por descansar o jogador. Então, nos 65 minutos, ele foi substituído. O que foi ótimo para ele também, porque tem um Campeonato Brasileiro vindo pela frente. E tem o Carlo Ancelotti também, que foi no Nilton Santos para ver outros jogadores. Quem mais aproveitou a observação do Ancelotti lá no Nilton Santos, Silas? Olha, o Danilo ele já conhece. Porque assim, tirando o Botafogo, né? Porque se a gente colocar Vitinho e Danilo, hoje não teve como aproveitar a oportunidade do Ancelotti sendo observado de perto, porque o time foi muito mal. Mas olhando pro Flamengo, né? Tem o Pedro, tem o Pedro aqui, tem o João Pedro lá, lá no Chelsea. Tem isso também, mas tem o Pedro aqui que está buscando, né, de volta. Eu acho que esses dois jogadores, né? Até porque o Alexandre é um jogador que ele já conhece de lá, né? Eu acho que sim, Marcelo. Pedro, mais do que todos eles, porque o Léo Pereira também, né? O Léo Pereira é zaga. É diferente, assim, a forma de o treinador analisar a zaga, porque é mais estático, são piques curtos, reação, recuperação, jogo aéreo. E ainda tem esse plus, o Léo Pereira que vai lá e bate a falta e faz o gol. Agora, lá na frente, eu acho que para a seleção brasileira, quando você precisa de um cara para segurar, você já tem um lá, que é o João Pedro, que é o mesmo estilo do Pedro aqui. Habilidoso, grandão, sabe segurar a bola, sabe fazer gol. Eu acho que o Pedro vai ganhando pontos, né, nesse pensamento do Ancelotti para as próximas convocações. E Paquetá, Samuel Lino, como vocês viram? O Samuel Lino tem se recuperado. Aos poucos também vai ganhando confiança novamente. Quem sabe... Você acha aqui para a seleção? Não, para a seleção vejo que é difícil. E até porque a concorrência na frente ali, entre pontas, é muito grande. Mas o Léo Pereira, ele pode se dar bem caso o Militão não consiga se recuperar de fato, né? Consiga ter uma sequência até o fim da temporada. Na minha visão... Tá voltando, né? Tem tempo. Tem tempo ainda, mas pensando nessa concorrência, porque ali Marquinhos, Gabriel Magalhães já estão garantidos, o Militão é um jogador de confiança, se tiver fisicamente bem, vai ser convocado, e aí tem uma quarta vaga em aberto. E aí pode ser Bremer, tem jogadores, até o Fabrício Bruno do Cruzeiro, que já foi testado pelo Ancelotti, mas eu vejo que o Léo Pereira, pelo que faz, pela qualidade que tem, a segurança que demonstra no Flamengo, e ele é poupado porque na temporada passada foi um dos jogadores que mais atuou pelo Flamengo e naturalmente precisa dosar o ritmo, mas é um jogador muito interessante para o Ancelotti observar na próxima convocação, porque tem jogado para isso, tem qualidade na bola parada também, tanto ofensiva quanto defensiva, vai muito bem no jogo aéreo. Então são muitas virtudes que o credenciam e é ótimo fazer um gol de falta diante do treinador da seleção. Paquetá é um jogador que o Ancelotti já conhece bem. Hoje é até um pouco mais discreto, mas ainda assim, 3 finalizações, buscando o jogo. Mais objetivo, porque no jogo passado o Leonardo Jardim deu uma bronca nele, né? Tentou dar um chapéu para trás, mas hoje a gente já percebeu um Paquetá olhando mais para frente. Fala, Leonardo. Aí, galera, daqui a pouquinho eu vou trazer aqui também, né, a entrevista coletiva do Leonardo Jardim, que está invicto no Mengão, hein? E o melhor, cara, tá vencendo e não está sofrendo gols. Maravilha, né, galera?
Tudo dando certo aí no começo da era Leonardo Jardim. Valeu, nação! Curtiram o vídeo? Gostaram? Estão gostando do Leonardo Jardim? Estão gostando do jogo? Olha só, cara, como que já mudou, né, a expectativa sobre o Samuel Lino, por exemplo, né? Ele que tentava jogar e não conseguia. O Felipe Luiz dava moral para ele, dava. Só que o cara parece que não tinha tanta confiança e não rendia o que a gente entende que ele pode render, porque quando ele chegou voando, chegou bem, né, fazendo bons jogos e depois caiu de rendimento, né? Aí a torcida começou a pegar no pé e ele sentiu o peso. E daí o cara começou a jogar mal um jogo atrás do outro. E agora, cara, com o Leonardo Jardim, o cara está mais confiante, fazendo bons jogos. Tinha entrado bem contra o Cruzeiro, dando assistência para o Carrascal, né? Hoje ele fez um bom jogo, cara. Fez o primeiro gol e participou bastante do jogo, finalizando algumas vezes, se apresentando à frente, dando opção de passe, né? Então, assim, tá melhorando, galera. Tá melhorando. Carolino fez um golaço, gol de placa de falta. Que golaço, né? Minha nossa, cara. Na gaveta. E o Pedro, mais um jogo, mais um gol. É isso aí que a gente espera do artilheiro. O P9, eu acho que o Ancelotti vai convocar o Pedro e também o Léo Pereira. O Danilo, acho que vai também, né? Porque o Danilo é homem de confiança do Ancelotti e acho que o Alexandro vai também, galera. Arrascaeta, Varela, daí tem os outros gringos aí que serão convocados também pelas suas seleções, né? Mas, nessa data FIFA, o futebol para, então nenhum time será prejudicado. Tomara que ninguém se lesione. Pelo amor de Deus. Bater na madeira aqui, porque é só isso que a gente pede, né? Para que ninguém se lesione nas seleções aí, né, galera? Porque depois o bicho pega, né? Depois da data FIFA, o bicho pega Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil até o começo da Copa do Mundo. Valeu, tamo juntos. Saudações rubro-negras. Fui.